Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou o seu host Fred Pavão e aqui ao meu lado está ela, que está aqui sendo a arqueóloga dos recons, como sempre, Thais Alves. Pois é, gente, é esse trabalho árduo, Sim. Difícil, porém Dá aquela, né, cara? é cansativinho. Quando a gente pega esses recons, que é o arco inteiro, Deus me livre. dá uma dor. Nossa Senhora. E hoje nós vamos falar exatamente de qual desses recons. Ó, Thaís. Estamos aí em The Savages, Sim. o 9º episódio da 3ª temporada de Doctor Who da série clássica. É verdade, e é foda porque ele sai justamente de um que a gente tem completo, que tem um ritmo tão legal, né? Super que legal. É o Gun Fighters, É. a gente sai de... tá lá em cima e vai lá pra baixo, né, cara? Porque, na verdade, o que a gente não percebeu é que quando a gente tava vendo Gunfighters era o último arco do Steven que a gente tava vendo. É. Porque esse vai ser o último arco do Steven agora, The Savages, e a gente não tem nada, né? E ele tem um final até bacana, só que a gente não Super tem bacana. registro visual de verdade, né? Pois Tirando é, a eu imagem sempre parada. elogio muito a série clássica por dar um final legal pras Companions, em vez de Algumas, fazer eles morrerem, Não, tem umas que sofrerem, morrem aí, que perderem a abre- memória. Abre alçapão no Não, espaço. verdade. Algumas realmente sofrem, mas nessa primeira parte aí da série clássica tem uns finais legais, cara. Sim, alguns são bacanas. E o do Steven não foge à regra, é um final bem bacana o que ele tem. Que a gente não vê, então não Não. adianta muito. Pois é, E né? uma outra coisa também que é muito importante é que hoje, se você está ouvindo esse podcast no dia do lançamento dele, na sexta-feira, dia 17 de maio, é um dia muito especial porque é aniversário da nossa querida Thais Alves, essa pessoa que é a criadora do Dr. Who Brasil e que se não fosse ela lá atrás ter essa ideia genial de criar o Dr. Who Brasil, vocês não estariam aqui ouvindo esse podcast, porque o podcast veio porque tinha um site. Então, palmas aí para Thaís, uns parabéns. Se você está ouvindo, vai You lá, stop. tire os segundinhos e dê os parabéns para essa mulher maravilhosa que está aí por trás desse site gigante e por trás das traduções de Star Wars que você por aí, de Hora de Aventura e de várias coisas do mundo nerd aí que provavelmente você consome, tá bem? Ai, gente, ele me deixa envergonhado, tá vendo? Sim, essa é uma das minhas funções enquanto marido. Obrigada, gente. Então, maravilha. Vamos aí para essa sociedade distópica que tem a fachada boa, Super distopia. mas no fundo é zoado, revisado, Vamos lá, sabe? vamos lá, vamos lá. Assim, recon, tipo, que a gente sempre fala, né? Eu não sou pró você pular nada em Doctor Who, mas quando alguém deixa de assistir a recon, e aí a pessoa pode até vir pra cá e escutar Claro, o podcast isso. pra se É inteirar. pra isso que a gente tá aqui, e né? ler em livros, que é basicamente o que a gente faz, Aham. aí eu apoio. Porque o trabalho, eu falo que é arqueóloga da vez e tal, porque é real, porque a Thaís que faz o trabalho mais aí de escavar o que a gente tem de informação desse arco. Então, por favor, já deixa aí, já sete o terreno pra gente e fale sobre o que esse arco traz aí. Tá, então vamos lá, né? Chegamos a mais uma Recon e, como o Fred sempre fala, né? É muito difícil assistir Recon, porque é um monte de imagem estática. É porque a gente tá vendo de um jeito que não é pra ser visto. por Não isso. é pra ser visto. Então é muito complicado, mas a gente traz aí. Quando a Recon, a gente explica mais do que rola no episódio do que simplesmente um review. Claro. E como a gente falou, né, gente? Tá acabando a 3ª temporada da série clássica. O Steven tá saindo neste arco. Sim. Já tava, né, no contrato dele, que ele ia até episódio X. E esse episódio X é esse, o final chegou. aí do Savages. E a Jack Lane, que é a Dodo, vai sair daqui 2 episódios, não arco. Ela sai, no, ela meio sai no meio do arco. do próximo arco É do porque War Machines. entra bem Polly e aí ela... Quando eles entram, ela já some. Ela já sai. Então, assim, a gente tá chegando no fim da era Steven e Dodo. Aham, Porque eles ficaram juntos, né, esse ela durou tempão. um pouquinho quando a gente para pensar. Ela né? durou super pouco. Porque o Steven, se Super você pouco. para pensar, ele durou até bastante. É. Porque ele vê Companions saírem, mais de uma Companion entrar e sair. Não. né? Ele teve uma duração maior na Sim, série, sim. né? E a gente tem um arco que é uma distopia muito bacana. Assim, conforme a gente vai lendo sobre esse arco e tudo mais, você vê o quanto é atual. Tipo, essas discussões assim sempre se tornam meio atuais, porque elas eram críticas a... críticas sociais. críticas sociais, mas que se aplicam em qualquer cenário, em né? qualquer Porque, situação. se vocês lembram bem, quando a gente termina Gunfighters, o lance é que o doutor tá querendo ir pra um lugar pacífico, porque eles acabaram Isso de aí. ver ali o tiroteio ao Keiko Hall, né? Que é um evento maravilhoso, muito legal de se estudar e tudo. Pra caramba. Mas teve morte pra caramba. É. E aí eles queriam ir pra um lugar tranquilo e eles desembocam ali no planeta do The Savage. Só que o que acontece, resumindo bem a ópera toda, Isso. é que eles têm lá, no planeta, é pacífico, porque tem essa sociedade ali dos ancianos, né? Tipo, a galera, os sábios, Os elders. Né? E que eles só estão nessa sociedade pacífica, bonitinha, tudo lustrosinho, porque eles literalmente
sugam a vida do povo que tá embaixo, que são os selvagens. Isso, exatamente. Né? Eles, assim, pra eles terem uma vida tranquila, eles pisam em cima dos outros. E literalmente sugam a vida dos eles outros. subjugam, né? E isso é uma coisa que a gente vê presente, assim, em ficção científica desde Direto, sempre. direto. Né? A gente tem ali um livro que eu super recomendo, quem não leu, lê, e quem leu, lê de novo, que é A Máquina do Tempo do H.G. Wells, né, cara? Sim. Nesse livro a gente já tinha uma crítica muito parecida com isso, que a gente tem os Eloi e os Morlock. É super parecido com A Máquina do Tempo. Exatamente, a gente tem ali os Morlocks, eles são seres que vivem debaixo da terra, né? Isso. E os Eloi são os que vivem acima, né? E a gente vê que isso uma foi por sociedade conta... desenvolvida e a outra é super ultrapassada. No caso do Máquina do Tempo, ainda tem um twist aí, porque a gente descobre que assim, a gente tinha, em dado momento da história, teve essa separação, e aí os caras que tinham que trabalhar, eles acabaram ficando debaixo da terra e viraram os Morlock. Isso. E os Eloi estavam acima, né? Só que aí o lance é que eles não se desenvolviam direito, eles pareciam sempre crianças, e o lance é que eles não sabiam mal se defender. Né? Tem Enquanto essa diferença. Os Morlock, eles sobreviviam até demais. Né? Que eles eram mais selvagens mesmo. Exatamente. E é justamente o que a gente vê aqui, né? Eu acho que é quando... Eu não sei exatamente quem escreveu esse arco, mas não duvido que ele tenha tirado de inspiração justamente essa ideia Com aí certeza. do Máquina do Tempo. Mas é uma coisa que a gente vê aí perpetuada em muita coisa da ficção, não só em Máquina do Tempo. Sim, essa ideia tá presente em várias obras, e, né? infelizmente é uma coisa muito atual, né? Sim, Quando super a atual. gente para pra pensar, a história do mundo é feita dessa forma, né? Tipo, sei lá, um exemplo, Portugal e a Espanha dominavam o mundo. Metrópole, colônia. Exatamente. Tudo isso tá bem próximo. Você chega assim, eles viviam no ideia. luxo, não sei o quê. Por quê? Porque tinha escravo embaixo. Porque eles simplesmente genocidaram um local e falaram, é meu. Então, assim, infelizmente, tem essas histórias no mundo de formas não tão lúdicas assim. De formas bem literais, né? Aconteceu de fato na história esse tipo de coisa, e a ficção ela só tira do mundo real e transforma em fantasia e ficção, mas tem esse embasamento sim no mundo real. Exato. Então vamos aí, né, pro arco em si. No primeiro episódio aí, o doutor Steve e Endodo chegam nesse planeta, que segundo o doutor é muito, muito, muito no futuro, muito avançado. O futuro! Não especifica qual é o planeta, em nenhum momento a gente não sabe que planeta que se passa essa história, e também não fala que ano no futuro. Far Future. O futuro distante em que tudo é pacífico. Só que não, tudo parece muito pacífico, mas ao longo do arco a gente vai ver que as coisas estão bem ferradas ali nesse lugar, que geralmente é assim, né? Sempre que a gente pega algum filme, alguma coisa que tudo tá muito limpinho, você desconfia. Exatamente. Né? Toda utopia, no fundo, é uma distopia, né, cara? Isso, exatamente. O doutor sai sozinho da tarde e brevemente é abordado por seguranças, guardas. E eles falam assim pra ele, então, você é um viajante viajante além do tempo. Nós estávamos esperando por você. A gente veio de olho. a gente vem observando você há anos. A sua vinda é muito esperada. A gente precisa te levar pra cidade porque a gente precisa apresentar você pros Elders. Aí você já começa a desconfiar, né? Então... Que coisa é essa? O doutor tá sendo observado? Pois é, cara. E assim, é bizarro. Muito louco porque... Como eles estavam observando o doutor, se o doutor estava em várias épocas diferentes, em vários locais. Uma hora ele estava na Terra, outra hora ele estava em Scar, outra hora ele estava, sabe-se Deus aonde, entendeu? É louco isso. Mas não é impossível que eles tenham algum mecanismo. Não é. Mas que é estranho, né? Uma espécie de Big Brother aí do espaço. Um Big Brother não o programa, o Big Brother o grande irmão mesmo. O grande irmão mesmo, né, do espaço. E é engraçado que nessa hora eles falam assim, você tá armado? Ele, não, isso aqui não é arma, não. Isso aqui é meu Reacting Vibrator. Meu Deus do céu. Que ele fala, é com ele que eu faço meus cálculos. Então é quase uma pré-screwdriver, né? Sonic Screwdriver. Mais ou menos. É porque no começo a Sonic nem fazia essa maluquice de cálculo, scan do corpo, ela só abria coisas mesmo. No comecinho. Ele diz que ele tá usando esse negócio aí pra fazer os cálculos dele, então beleza. E chegando na cidade... Gadget, né? É o gadget do doutor ali. A máquina que faz ding. Exato. Ele chega na cidade e ele é recepcionado com toda a pompa e circunstância pelos Elders. Tem um conselho dos Elders. Rola um conselho e ele seja bem-vindo. Vangloriado, né? Vangloriado, não sei o quê. E o líder aí dos caras é o Jano. Jano Quadros. Jano Quadros. Só o Jano. E esse Jano, ele tá ali pra
nossa, tratar o doutor Pandeló, né? Como se diz. Ele tá. A gente vai descobrir. Felizaço. É óbvio que isso tem má intenção, no fundo. Claro. A gente vai descobrir mais pra frente. A gente vai descobrir depois. Mas assim, você é aguardado, você é observado, nós te adoramos. Enquanto isso, Dodo e Steven estão. Perambulando. Eles estão vendo que o doutor tá nessas. E eles falam, bom, vamos atrás, né? Aqueles guardas levaram ele pra cidade, vamos pra cidade também. Quando eles chegam na cidade, o doutor fala, esses aqui são os Elders, bababá. Aí, os Elders também tratam ele super bem, tipo, nossa, que legal, são seus acompanhantes de viagem, né? Seus companions de viagem, não sei o que lá. E nessas, a Dodo recebe um presente que é um espelhinho, né? É pra roubar a alma, né? Tipo, Portugal deu espelhinho. Toma espelhinho, agora me dá pro Brasil. Né? Basicamente. E esse espelho vai ser importante lá pra frente, então segura esse pensamento aí. Guarda o espelho. Enquanto o doutor tá lá com o conselho dos Elders, Steven e Dodo são levados pra caminhar ali na base onde eles estão por 2 habitantes ali, que é a Flower e o Avon. Afro e o Avon. Afro e o Avon. O Avon. Avon. O Avon é o boticário. Produtos Jequiti. Jequiti e Avon. Exatamente. E aí, eles estão olhando, né, observando a cidade, e o Steven tá achando tudo maravilhoso. Nossa, que bacana, que não sei o quê. Só que a Dodo não, porque a Dodo é a Dodo. Ela tá desconfiada. Ela, mas não sei não, hein. Tem alguma coisa estranha mas aqui, isso é uma coisa que depende muito do episódio, que às vezes quem depende do quem episódio. é naive é ela e ele que tá sempre ressabiado, né? Dessa vez ele é meio tontão nesse começo. Ela tá ficando esperta, pena que vai sair, né? Bem, ele também vai sair, né? Então Quer dizer, assim, na verdade ele não vai sair, ele vai ficar. Pois exatamente. E aí, né, o que tá acontecendo aqui? Como é que vocês mantêm essa sociedade tão perfeita? Sim. Né? Sim. E aí... desculpa, a Avon é uma mulher, olha só, são 2 mulheres, Flower e Avon. E aí essa Avon vira pra eles e fala, não, nós temos uma tecnologia avançada aqui, é por isso que nossa sociedade é assim. Mas não entra em detalhes. Então, a gente sabe futuro que avançado. Eles têm uma tecnologia. Qual? Sim. Não é Cara, explicado. isso me lembra muito. Eu tô indo completamente pro outro lado. Não, mas por favor. Também é algo pra causar baseado. Reflexão mesmo. Tinha um desenho nos anos 90, um dos melhores desenhos que tinha na época, chamado Laboratório de Dexter. Você lembra, com certeza. Claro. E tinha o filme do Laboratório de Dexter. Isso eu não sabia. Que era de viagem no tempo. Que era assim, ele ia um pouquinho pro futuro, aí ele descobria que ele era de trouxa, aí ele ia mais pro futuro ainda, aí ele descobria que ele era tipo um MacGyver, assim, fortão, só que o mundo tava todo devastado. E depois, lá na frente, o mundo tava todo limpinho. Meu Deus. Só qual é o lance? Na época do mundo devastado, ele não tava full devastado. Ele era todo devastado, mas tinha um lugar só que era próspero. Era todo sombrio, diabólico. Olha aí. Mas era próspero, que era onde o Mandark morava. Lembra o inimigo dele, o Mandark? Aí eu já não lembro, porque eu não assistia assim todo dia. O Mandark era tipo o anti-Dexter. Que legal. E aí o Mandark, ele ascende ao poder e vira o Overlord, que é tipo um mestre de tudo e de todos. E aí o que ele faz? O castelo dele é tudo hipertecnológico e tal, só que ele bane tecnologia de todo o resto do mundo. Claro, tipo, só ele tem o poder. É como se fosse, tipo, feitiçaria. Ele fala, quem usa é morto na hora. Olha lá. E ele tem uns robôs, tipo, é foda. Tipo, aí ele é super tecnológico, muito fodão. Legal. E o mundo é, tipo, miserável, do tipo, nego come sapato, eles usam roupa toda rasgada. E isso lá no laboratório de Dexter, cara. Eu acho que tem referência aí também dessas coisas distópicas, né? Não, e aí no final, quando, enfim, se juntam os 4 Dexter, né? O criança, o adulto, o já adulto mais velho e o velhinho. E eles as 4 versões as 4 dele versões, próprio. Aí eles fazem o 4º mundo, que é o do velho, né? Que legal. E ele só é todo organizado porque o Dexter fica lá pra organizar. Olha igual que bacana. O Steven fica no final. Gente, é mesmo. Eles assistiram The Savage. Vai saber, não. Vai saber. Não é impossível, não. Inclusive, muito bom quem não viu esse filme, veja. É um filme maneiro. Muito bacana. E aí, o Jano tá lá mostrando pro doutor, olha, a nossa tecnologia ela é maravilhosa, olha o que a gente faz, olha, a gente armazena ela aqui, aí depois a gente escolhe em quem que a gente coloca essa força vital e tudo mais. E aí o doutor já...
Mas da onde vem essa força vital? História. Não tô gostando dessa história. É que nem no Game of Thrones, que tem agora não tinha o Montanha? Que tava zumbizão? Sim, claro. Era assim, ele ficou imortal bizarro porque o cara Qyburn. O Qyburn, ele fazia um negócio... Da Cersei lá. Ele matava um monte de mulher da cidade, tipo as prostitutas, os negócios, pegava o sangue e já tava nele. Exatamente. Experimento com sangue, essa merda aí. É a mesma coisa. E aí, a Dodo tá super desconfiada, ela acaba saindo ali pelos corredores, enquanto a mulher tá explicando as coisas pro Steven, ela dá uma saidinha e ela vê Eles acabaram de fazer esse processo com um dos selvagens e ela vê o cara jogado e ele tá, tipo, acabado. Ele tá super drenado. Ele tá literalmente sem vida, né? E nessa, ela consegue botar ele pra fora da cidade por um portãozinho lá que ela encontra e depois ela volta pra dentro. Mas ela já tá uber desconfiada. Tipo, tem alguma coisa muito errada aqui. Fim do primeiro episódio. Tá. Segundo episódio, né? Com os selvagens, tem uma personagem que é bem importante, que é a Nanina. Nanina. Casca de banana Nanina. Nanina. Caraca, pode crer. Nanica, né? Nanica. E o lance é que ela foi capturada e levada pra cidade pra ser a próxima vítima ali, né? Pelos caras. E a Dodo tá de olho nisso aí também. O Jano explica lá pro doutor que essa energia... Aí ele explica melhor sobre o procedimento. Tipo, essa energia, ela aumenta a nossa capacidade intelectual. Então, nós ficamos mais inteligentes. Sim. E também aumenta a nossa capacidade para as artes. Então, as artes que nós fazemos ficam melhores do que antes. Tipo, ou seja, em todos os campos do conhecimento, nós ficamos mais fortes e melhores por conta dessa força vital. Nisso, o Steven já notou que a Dodo não tá por ali, ele vai até o doutor e fala, doutor, seguinte, a Dodo sumiu, a gente não sabe mais onde ela tá. Aí o doutor fala, tem problema não, ela sabe se virar. Caraca, negligente foda, né? Negligente foda. Pai é negligente, pai ausente. Que não tá, né? Pai ausente, super. E aí, ela segue a Nanina até o laboratório, e aí... Os caras percebem que ela tá lá dentro e já estão pegando ela como se ela fosse uma selvagem também. Sim. Tipo, mano, já era. Você tá pega, a gente vai usar você também. E ela, não, eu não sou deles, não sei o que, eu cheguei agora, eu sou amiga do doutor. Aí eles, você é amiga do doutor? Você é companion dele? Ela, sim, me solta. Aí eles falam assim, tá bom, a gente te solta. Então, olha só, como existe uma... É uma parada, tipo, tem uma regra, você só ataca... Quem é mais fraco. Os selvagens, porque eles não são nada, né, cara? Eles não importam. Caraca, minha cabeça tá dando muita volta agora. Planeta dos Macacos também tem isso. Não é? Porque no Planeta dos Macacos a gente vê que a sociedade macaco, ela vai, né, ela vira o dono do planeta. Isso. E aí os homens viram os macacos. Isso. Eles viram os animais. Inversão de valores, né? E quando o Charlton Heston chega, que ele tá com um problema na garganta, ele não tá conseguindo falar, eles falam assim, ele é só um animal, ele não é um de nós. E aí quando ele fala, eles falam assim, nossa, ele fala, como assim? É exatamente essa lógica, tipo, a gente identificou essa aqui como de uma categoria superior, então tudo bem. Se vê que o Charlton Heston, ele não fica tão superior assim, o nego trata mal ele porque... Por ele é humano, mas o lance é tipo... Não, eventualmente eles também perseguem os companheiros do doutor, mas... O lance de ser o povo subjugado por outro, né? É sempre sobre isso, né? O que tá por cima sempre é fruto de um subjugo de alguém que tá embaixo. Exatamente. E aí o doutor já tá sacando que tem alguma coisa muito errada ali, esse cara é maluco, a Dodo já sumiu, não sei o que lá. Eu só queria chegar num lugar pacífico, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. I can't catch a break. E aí parece que no fim... quando a Dodo é solta, ela encontra o Steven, o doutor, e o doutor passa uma lábia ali no Jano e fala assim, seguinte, meu querido, legal o seu experimento, vou pegar uns negócios ali na Tardes pra te ajudar, já volto. Malandro. Cláudia senta lá. E aí o Jano fala, tá bom, e manda um dos guardas seguir eles. Óbvio, porque ele não é besta nem nada, né? E aí a Dodo conta pra eles, olha, gente, seguinte, tá acontecendo isso, eu salvei eu tentei ajudar o cara ali, mas eles estão fazendo esse negócio de energia, e agora eles pegaram essa menina Nanina também. Eles são tipo vampiros, né? Eles são vampiros energéticos. Exatamente. E o doutor, não, também não gostei nada disso. E quando eles estão lá fora, eles encontram o selvagem que a Dodo ajudou. E o doutor vira pro Steven e fala, vai lá na Tardes e pega o remédio D403. Tá. Que sei lá o que é, se é de Galifrey, se é de outro lugar, não especifica ali.
E eles dão esse remédio pra recuperar a força vital do cara. Então o Steven dá o remedinho pro cara e lá. O cara melhora. E o cara melhora. E aí um dos guardas que tá seguindo eles é o tal do Edal. Tá. E ele confronta. Fala, o que você tá fazendo? Que negócio é esse? Você tá ajudando esse cara? E o doutor fala, mas ele é um humano como eu e você. Olha aí. Não, humanoide, né? Nos anos 60, eles não se preocupavam tanto com nomenclatura. Isso, o que o doutor quer dizer com isso? Somos todos iguais, né? Tipo, você não pode subjugar esse cara. Esse cara é igual a você. Sim. Nós dois, e esse cara aqui, todo mundo aqui, é humano, tá todo mundo em pé de igualdade e tudo mais. Aí ele, não, eu não vou admitir, eu vou te levar de volta pra cidade. E aí vai lá e leva o doutor de volta pra cidade. Steven e Dodo ficam, dão remedinho pro selvagem, só que aí os outros selvagens começam a chegar perto. E estão achando que eles estão prejudicando o cara. E aí uma das mulheres viu tudo que eles fizeram e fala assim, não, gente, eles são legais, eles são amigos, tá tudo bem. Eles estão ajudando. Eles estão ajudando. E aí, beleza, eles começam ali a ajudar o selvagem e, no fim, ele melhora e eles começam a fazer amizade com os caras lá. E aí a situação é essa, tipo, beleza, vocês estão sendo subjugados, eles levaram o doutor, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A real é que a gente vê que o arco ele vai se levando... O plot ele é até meio óbvio, né? O que vai acontecer é que em dado momento, o povo que tá por baixo, eles vão ajudar eles a fazer um riot pra tentar equilibrar o jogo. E é engraçado, isso me lembra vários arcos em que o povo não quer fazer nada, mas quando chega o Dr. Scontênis... Eles vão lá e conseguem ter a confiança pra conseguir destituir o poder. De né? novo, é porque isso é feito em cima da nossa história. Tipo, Super. Esse lance... Porque o que a gente tem? Os Elders ali, eles... Por que eles não têm nem sequer remorso de tratar os selvagens assim? Nenhum. Porque pra eles, os selvagens não são pessoas. Eles não são gente. É gente inferior, né? Não é gente inferior. Tipo não escravo. Não é gente, exatamente. É foda, cara. Como era tratado, por exemplo, a gente pega aí, na época que tinha escrava, né? Todo mundo tinha escravo no mundo. Né? A sociedade que tava por cima tinha os escravos negros, enfim. Isso. Tanto aqui, nos Estados Unidos, quanto onde tinha. Europa toda, gente. Não existia... por exemplo, se você matasse um escravo, você não ia preso. Por quê? Porque o escravo não era pessoa, ele era um item seu. Ele era uma ferramenta. Mercadoria. Era uma mercadoria. Assim, você não pode ir preso porque você quebra uma vassoura. Então você não pode ir preso porque você mata um negro. Isso. Porque ele não é uma pessoa. Isso. Ele é um item. Exatamente isso entendeu? que eles pensam. E é justamente o que a gente vê aqui em The Savages, né, cara? Pra caramba. A sociedade dos Elders tem... Pra eles é como mais uma segunda-feira, eu vou ali comer cereal. Não eu vou existe ali remorso. tirar a energia desse saco de carne que tá aqui. Isso. Ele só existe com a única função de me suprir pra eu ser melhor em artes, pra eu ser mais inteligente, pra nós eu somos melhores porque nós roubamos deles. Não é nem questão... Eu acho que na cabeça deles eles não viam nem como roubar. É assim, tipo, sabe por quê? Porque você só pode roubar uma coisa que não é sua. Verdade. E na cabeça deles, isso é deles por direito. Por direito. Entendeu? Super, com certeza. E aí eles questionam, Steven e Dodo questionam os selvagens por que eles nunca se levantaram contra os caras. E eles falam assim, então, eles têm armas. E realmente, eles têm tipo umas laser guns, umas blasters de luz lá. Que eles é só uma usam. lâmpada, né? E sai uma fumacinha. Sai uma fumacinha também. E por isso que eles não têm coragem, porque você vê que eles são muito rudimentares, eles são quase homens das cavernas mesmo. Me lembra muito Unearthly Child, assim, eles são mesmo. Bem... Se duvidar, reutilizou algumas coisas. Provavelmente, né, BBC? A caracterização deles é que, assim, as vestes são rasgadas, eles são sujos, o cabelo é todo bagunçado. É tipo um Morlock mesmo. Eles são de super O Morlock era um bicho, né? Mas eles usam aquelas roupas zoadas, né? Exatamente. E na hora que o doutor é levado pra cidade, e aí o doutor peita o Jano. Ele fala assim, cara, o que você tá fazendo? Você é louco, você é maluco, cara. Esse seu plano é uma bosta, tipo, você não pode fazer isso. E o Jano diz, você está ficando no caminho contra o progresso. Sim. Olha essa frase, que foda. Tipo, você pode steamroll, né? As pessoas, o resto das pessoas se for por um fim de progresso. Não faz sentido nenhum.
E o doutor fala, mas isso para mim é comparado a algo que os Daleks fazem. Ele compara o Jano aos Daleks mesmo, os Elders aí aos Daleks. Terry Nation já ganhou centavinhos nessa brincadeira. Pois é, com certeza, com certeza. Foi no mínimo umas 30 libras aí pra ele, só por causa da situação. E o Jano fala assim, você não percebe que todo progresso é baseado na exploração? Caraca, isso é muito escroto, porque a gente tá... Isso foi 66 já. É muito mais de 40 anos depois. E a gente tá... Bota mais, assim, 60 quase. E a gente tá vendo exatamente isso acontecer no mundo hoje. Exato. Né? Pra você ver como é atual. Não só no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido... Atualésimo. Cara, não adianta, isso sempre vai ser atual. Pra infelizmente. Caramba. Nossa, gente, é maravilhoso. Conforme eu fui lendo, assim, e lá no site da BBC tem os photobooks, né, que dá pra você ver os steals, pobres steals que sobraram. Sim. É desse tamanho, tá, gente? É um quadradinho. quadradinho minúsculo. Você fala, caraca, que história boa, cara. É bom mesmo. Cara, essa história é muito boa, de verdade. Eu não tava dando nada pra Todo progresso é baseado em exploração, tá ok? Não é verdade? Basicamente isso que o Jano fala. É basicamente isso. E aí, no final desse arco, o Jano consegue subjugar o doutor e o doutor vai passar pelo processo na minha cabeça, de ser sugado. Na minha cabeça, esse cara, esse Jano, ele já tava de olho no doutor já. Com certeza. É assim, não, óbvio. Eu tava olhando esse maluco, eu sei que ele não é um humano, que é uma forma de vida superior. Ele é superior. Se eu consigo sugar a energia desse cara, eu vou virar tipo um deus nessa sociedade. Mas é exatamente isso que ele pensa. É com todo o propósito de eu vou roubar a força desse ser superior. Sim. Porque se eu tô roubando a força desses caras que são nada... Não são nem caras, são eu já coisas. Tô superior. Você imagina se eu roubar esse doutor. Porra, aí sim que eu tô bem. O segundo episódio do arco acaba aí com o doutor sendo ali colocado dentro da câmara de ser sugado. De vidro, tem uns gás, e os caras estão lá, e é isso. Ele vai preparo pro abate. Ele vai ser... Vai ser sugado. E, enquanto isso, Steven e Dodo estão lá com selvagens nas cavernas, né? Assim que a gente abre o terceiro episódio. E quando eles estão passeando pelas cavernas, porque eu imagino, gente, que é Recon, é difícil de imaginar. Mas eu imagino que sejam cavernas amplas, não só apenas corredores, mas eu acho que dá pra ver de fato... Corredor. Não, tem várias cenas dos corredores. Corre no corredor da caverna. Mas deve ter uma parte maior, porque átrio. Steven, e a Dodo, eles falam, nossa, vocês têm pinturas incríveis aqui. A arte de vocês é lindíssima, a cultura de vocês é muito desenvolvida. Sim. Tipo, é muito legal o que vocês fazem aqui. Uhum. E eles falam, aqui é o único lugar onde eles não vêm atrás da gente, porque eles têm medo de entrar nos túneis. Então, como os selvagens conseguem entrar nos túneis, eles encontraram um refúgio. Um Eldorado, né? Exatamente. Mas dali eles não podem sair, então eles vivem no escuro. Olha só os Morlocks aí, de novo. E não só isso, né, cara? O fato de... Sim, os Morlocks viviam no escuro porque eles estavam debaixo da terra, mas quando você analisa, tipo, o escuro... Tipo, vamos lá, mito da caverna. Isso, mito da caverna. Você não vê sombra, porque você não tem luz ali. Não tem luz. Eles têm uma cultura super rica, super até avançada, mas que ela não vê a luz do dia. Tipo, eles não passam daquilo porque não tem a luz do conhecimento. É vetado deles essa luz. Isso, é tirado. Eles precisam... O direito deles de ter luz é tirado. Não, e outra, assim, não só é tirado, como eles não se podem dar o luxo de ter a luz. Eles são obrigados a ficar no escuro pra ter o mínimo de conhecimento. Eles não podem expandir, senão fudeu. Não, senão já era. Senão aí mesmo, tudo. Aí que eles vão ser sugados mais ainda mesmo, né? E aí... Altas reflexões, cara. Altas reflexões. Esse arco, ele provoca muito essas reflexões mesmo. E aí eles falam assim, nossa, o que será que eles estão fazendo com o doutor lá na cidade? Aí os selvagens falam assim, então, se for o mesmo processo, desculpe dizer, mas nenhum selvagem voltou normal depois do procedimento. E aí eles ficam super bolados, super preocupados, é óbvio, né? Porque a gente não pode perder o doutor, né? O que a gente vai fazer, né? Enquanto isso, o doutor já foi sugado e o Jano já virou pro cara lá que... O cara que eu acredito seja o cientista, enfim, que cuida das coisas. O nome dele é Senta. Com S. Senta. Caraca, escola Senta. Jorge Lucas, né?
Almirante Panaca, Conde Douku, e aí esse é o cientista senta. Aí Deus. O Jano fala assim... E tem o Boneca também, né? Não. Infelizmente não, mas seria foda. Aí o Jano vira pro Senta e fala assim, faz a transferência aí. E o Senta, na verdade, tá meio preocupado. Não dá pra levar a sério pra você. O Senta tá meio preocupado, porque na hora que o doutor tava sendo sugado... Se ele faz errado, sabe o que acontece? Ele senta, bicho. Ele senta aí, né, no cavalo só pra levantar o rabo. E quando ele tava sugando a energia do doutor, ele já viu que os níveis de energia dele eram, tipo, astronômicos. Sim. Astronômicos. E ele ficou preocupado. Ele falou, o corpo de um senhor do tempo é perigoso, né, cara? Não, e um corpo novinho, primeira regeneração, tá cagado de energia ali. Regeneração não teve regeneração ainda. Primeira encarnação. Não teve nem processo de sem regeneração ainda. Então, assim, o doutor tá novinho, tá zerado. Em folha, tá zeradaço. É como se fosse cara, tipo, um bebê. Não cheio bebê, de mas energia. É tipo o fígado de quem não bebe, cara. Tá novinho. Tá novinho em folha. E o Senta fala assim, olha, Jano, não sei não. Vai dar problema esse negócio, porque é muita energia pra botar em você. Eu não quero saber o que manda aqui, bota em mim. E ele fala, tá bom, né? Você é o chefe. Você que manda. Você é o chefe, fazer o quê? É Tudo tipo bem. a Abominação, né? O vilão do Hulk, né? Que ele fica tudo monstruoso, que ele pega a radiação gama demais. Ele não fica monstruoso. Não, eu sei que não, mas tipo... Na verdade, o efeito colateral... É que ele pega a memória do doutor, né? Então, ele pega os trejeitos e a consciência do doutor e, no fim, isso vai ser o... isso é bom. A ruína do próprio Jano. Mas é bom para o nosso lado, né? E aí, nessas, Steven e Dodo ainda estão lá com os selvagens e eles falam assim, mano, é agora, vamos peitar esses caras. Vamos fazer um levante aqui. Rise Against. Né? Pra tirar esses caras daqui. E nessa já tem uns guardas em volta das cavernas, porque, né, eles estão atrás dos companions do doutor. E aí é legal, porque essa é a cena de luta do episódio. O Steven é super sagaz. Não é tão legal porque a gente não vê, então... Não, mas em termos de história, é ótimo. Porque é essa hora que o Steven pega, ele consegue pegar o espelhinho que a Dodo recebeu lá atrás dos Elders, e quando os caras estão... A arma é de luz, ele usa o espelho, reflete, bate no cara. Caraca, que... E ele rouba a arma do cara. Sim. Então, ele consegue subjugar os guardas. Reflete o tiro do maluco. Dos Elders, entendeu? Então, essa parte é muito legal. O nome desse guarda que ele faz isso é o Exors. Ok, esse nome até que é legal. Exors, exatamente. E aí os selvagens veem isso e falam... Nossa, ele é nosso Deus, esse cara é um Deus. Nosso herói, ele é nosso herói. Não, eles veneram ele como Deus mesmo, assim. E aí, rola a transferência do Jano aí pro doutor. É aquilo, vamos lá, como o doutor ele não é um humano, ele não é um ser normal ali em comparação a eles, ele suga e o doutor não fica todo zoado, jogado no chão. Porém, a gente sabe que isso vai ser... A gente tem que lembrar que a gente tá a poucos arcos ali de Tenth Planet que rola a regeneração do doutor. Isso, tá próximo. Adiantando um pouquinho, indo lá pra Tenth Planet, o doutor ele não regenera porque ele toma, sei lá, uma saraivada de tiro, ou ele cai de uma altura gigante, ou ele absorve radiação. Não. É porque o corpo dele tá literalmente muito, muito, muito cansado. E esses eventos aí de The Savages impactam lá na frente. Porque a gente sabe que, assim, o Jano, ele tirou a energia vital do doutor. Pra caramba! Não, a gente não tá falando de crédito de regeneração, tá? Esse conceito nem existia. E eu acho que não impacta nisso. Mas ele faz essa versão do doutor cansar mais rápido do que ela deveria. Tipo, se não tivesse rolado isso, talvez o primeiro não tivesse ficado um tempão. Eu acho que sim, acho que sim. É como se ele tivesse desinflado o balão, entendeu? Ele tava meio murcho um pouco sem energia já. Exato, por isso que ele ficava tão debilitado. A ponto de, caraca, eu não tô aguentando mais, eu preciso regenerar. Mas se quando você para pensar, nenhum doutor regenerou por causa disso. Por causa de cansaço. Não, é sempre assim, é sempre uma situação que, tipo, eu esgotei a minha capacidade, ele tomou radiação. É sempre um acidente, né? É sempre um acidente. Nesse caso não é assim. Tudo bem, tem toda a ação que vai ter em Tenth Planet, né? Ali não é como se ele saísse ileso, tem uma coisa ou outra, mas nada que deveria fazer regenerar. Tipo, é que o corpo dele não aguentava mais. Ele morre de velhice. É tipo, gente, não dá.
o meu corpo não tá aguentando mais. Não resiste ele mais. morre de velhice, exatamente. Exato. E esses eventos... Diferente das outras regenerações que são mais acidentais, eu diria. Você vê que até a do Matt Smith pro Capaldi, em que ele realmente estava velho, ele viveu a ponto de envelhecer. Velho. Isso. Não foi bem um acidente. Aliás, não foi por cansaço. Não foi por cansaço. Foi porque ele gastou ali tudo, né? Ele tava cansado, ele recebeu um pacote novo, né? Talvez a do 11 pro 12 seja mais próxima dessa. Porque ele viveu até cansar. Ele esgotou a capacidade daquele corpo ali que ele tava, né? Então, mas nesse caso aqui é isso também que acontece, né, cara? Esses eventos aqui, eles tiram a vitalidade do doutor. É engraçado. Ele não tem volta, ele não recebe de volta a energia. Não, ele não recebe de volta, gente. O Jano fica com a energia mesmo. Não recebe de volta. Ele só conseguiu aguentar porque, ele é o Senhor do Tempo, segundo, eles dão um remedinho pra ele. Sim. Por isso. É só por isso, tá, gente? Ainda sobre regeneração, né? Vamos dar uma pausa aí pra falar um pouco sobre isso. É engraçado que o primeiro doutor e também o 11º, agora que você falou, né? Quanto tempo eles duram? A gente pega o primeiro já velho, ele nasceu no corpo do primeiro. Vamos lá, o primeiro ele já tinha passado por se tornar um velho. Isso! Tipo, o primeiro ele foi criança, ele ficou um adulto, ele foi pra faculdade, tudo naquele lá pra academia. E esse corpo foi envelhecendo. É que nem, por exemplo, a gente pega ali... E um corpo que foi envelhecendo por muito tempo. Não um tempo humano, mas um tempo de Senhor do Tempo, né? Sim. A gente pega, por exemplo, o segundo a gente vê mais ou menos isso acontecer, porque entre ele sair e o terceiro entrar, tem muita coisa. Tem outras coisas. A temporada 6B. Isso. E aí a gente vê que nas outras aparições do Troughton, ele tá grisalho. Ai, que legal. Porque assim, um corpo de Senhor do Tempo envelhece. Claro, né? gente. É muito mais lento. Muito mais lento. Mas envelhece. Então, assim, tipo Hobbits. Eu acho que até mais. É bem mais. É bem mais. É que é um outro canon inteiro, mas seria mais. Porque o doutor, ele ficou velho porque ele já tinha muito mais de 100 anos, muito mais de 200 anos, entendeu? Sim. Os outros a gente realmente não vê envelhecer tanto, então eles não duram tanto. Eles isso não é verdade. duram tanto, né? A gente, quer dizer, mais ou menos. Porque, por exemplo, o Guerreiro... A gente sabe que eles têm outra... Não, o Guerreiro durou muito. Ele envelheceu mesmo. Pariu. Porque quando o Guerreiro Magan, deve ter durado, ó. Quando o Magan vira o John Hurt, é o John Hurt de jovem. Alien. É o John Hurt moleque. Caraca, sim. E quando a gente vê ele lá na frente, já é o John Hurt velhinho, ali como tava quando ele morreu. Guerra do Tempo. Deve ter durado, assim, uma eternidade mesmo. Não tem nem como contar. Que o tempo era até incontável, né? Então, assim, os corpos envelhecem. Sim, com certeza. E, com certeza, esse processo aqui que ele passa em The Savages colabora para esse tipo de coisa. Muito bem. Na hora que o Jano acorda ali, que ele já recebeu a energia do doutor, né? Que eles fazem a transferência e tal. Aí ele já acorda achando que ele é o doutor. Com os maneirismos do doutor. Com o jeitinho do doutor. Inclusive, o ator e o William Hartnell fizeram juntos um laboratório pra ele pegar o jeito do Hartnell. Tipo, real oficial. Sim. É pra ele ser o doutor dentro do Jano. Ele mantém... ele ora está doutor, ora está Jano. Ele acaba ficando metade, sabe? Nossa, que eu visto tem isso. horas que ele tá assim, não, super legal, super bacana. Aí tem uma hora que ele fala, não, tem que pegar o doutor, entendeu? Ele tá meio que Jekyll and Hyde. Tá oscilando. Exatamente. E, inclusive, ele se refere a Steven Dodo como os amigos dele. E aí os caras começam a desconfiar, tipo, não, cara, eles não são seus amigos, eles são os caras que a gente tem que pegar. A gente tem que ir atrás deles. Aí ele, não, claro, não, é isso mesmo. Então, ele tá entre um e outro. A cabeça dele não sabe o que tá acontecendo, né? Exato, ele fica entre um lado e entre o outro lado. É quase como se a consciência do doutor estivesse lá no fundo da cabeça dele, tentando taking over. Isso. A gente tava, não sei se há uns anos atrás, 2 anos atrás, teve a saga do Homem-Aranha, que era do Superior Homem-Aranha, né? Que acontecia algo parecido com isso. A gente tinha... O Dr. Octopus, ele já tava todo o corpo cadavérico morto lá. E aí, o que ele faz? Ele atrai o Peter pra uma situação lá e ele troca a mente com o Peter. Sim, ele bota a mente dele no corpo do Peter e é do Dan Slott, coisa muito boa. Muito legal. Ele faz a cabeça do Peter ir pro corpo do Octavius e vice-versa, né? E aí, enfim, o corpo do Octavius tá todo cadavérico lá, fica jogado, e o Octopus assume na vida do Peter Parker. Mas a priori, assim, a princípio, ele tava full Dr. Octopus na cabeça. Só que aí ele começa a, entre aspas, gastar
o tempo dele fazendo gadgets pra ser um super-herói. Olha! Tipo, ele não larga a mão de ser Homem-Aranha, ele vira o Homem-Aranha superior mesmo. É tipo uma mistura, Não, né? e aí tem horas que assim, ele começa... Porque lá no fundo da mente dele ainda tem um pouquinho do Peter. E aí ele meio que vai entortando ele pro outro lado. Tipo, olha que legal. Beleza, então faz valer. Você vai salvar as pessoas, você vai... É meio isso. É muito isso, é exatamente essa lógica. E é muito legal de se ver, eu gosto quando essas coisas acontecem assim na ficção. Engraçado que essa saga ela é super polêmica, tem gente que não gosta. Ah, é? Do Super Homem-Aranha. Mas é uma ideia particularmente gostei muito. Cara. Eu até entendo quem não curtiu, mas eu gosto pra caramba. É que eu sou... É uma difícil ideia ser uma ótima. coisa do Homem-Aranha que eu não gosto. Mas não, as sagas do Homem-Aranha são muito boas mesmo. Enfim, Steven e Dodo conseguem chegar na cidade, porque eles conseguiram, né, subjugar lá o guardinha. E eles encontram o doutor. Porém, Niki... Eles estão entrando, pegamos vocês! E eles colocam eles numa sala cheia de gás, que é a sala do procedimento. E esse é o cliffhanger aí do 3º episódio que pro quarto. Que horror ser uma sala de gás, uma câmara de gás. Né? É uma câmara... Gente, né? São tantas camadas esse episódio, sabe? Mas eu não acho que foi referência a câmaras de gás da vida real, não. É só que é louco, né? Eu acho que pode ser. É porque o gás não era pra matar, né? O gás é parte do processo. Mas é pra tirar a força de vida, né? E a gente pensa seja. que a Inglaterra... primeiro, anos 60 ainda tá muito próximo da Segunda Guerra. Sim. E a Inglaterra esteve super envolvida na guerra. Sim. Então pode ter a ver, sim. Eu acho que pode ter a ver. Acho eu que é uma referência. Eu também não gosto de fazer esse overread Não, da eu coisa. não tô batendo martelo pra nada, sabe? Não, eu sei. Porque eu tô às vezes só conjecturando. A gente fica tão nerd de, nossa, será que isso aqui é uma... fazendo alusão? Às vezes não é. Né? Mas É só uma câmara com gás. Eu não acho que seja nesse caso. Eu acho que pode ser. Eu só destaquei porque mas som eu não sei do nome. Porque não sei, né? Porque ninguém bateu não, porque a câmara de gás era pra matar as pessoas, isso aí não é pra matar. Mas, enfim. Mas quase mata, né? Tá, Ou, por exemplo, a gente vê os selvagens falando que afeta eles de um jeito permanente. Ok, tá. Pode não matar, mas, né? Tudo bem. Não sei, pode ser uma alusão. Não, ainda é um programa de crianças, né? Mas se bem que tem bastante morte do Dr. Who já. Sim, Pô, o último a gente episódio... Teve o último arco, Corral, né? Não, é que eu acho que assim, a gente fica achando que é várias coisas porque, de novo, né? Isso aconteceu, né? Aconteceu. Subjugar, o próprio Jano fala, né? A gente tá subjugando pelo progresso. Pra fins de progresso. Né? Lógico. Para o futuro. O futuro. Muito bem, começamos aí então o último episódio aí desse arco maravilhoso. Lembrando ainda que a gente não falou no começo, que a gente falou no outro podcast da série clássica. Esse é o primeiro arco que não tem títulos... é verdade. Cada episódio tem um nome. É tudo The Savages. Savages, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Não tem mais título individual, é a primeira vez. E aí estamos na parte 4, e quando eles estão ali na câmara de gás, o Jano abre a porta pra eles fugirem. E ele tá com o doutor. E aí a Dodo pega o doutor pra fugir com ele. Então tá o doutor com a Dodo, e ele tá, tipo, capotado. Sim. Ela tem que levar ele, assim, ele tá... Tá derrubado. Tá de mal a pior. O Steven luta com um dos guardas lá, que chama Edal. Tá. E eles... Nada vai substituir o Senta. Não, foi mal. Senta realmente, né? E eles voltam lá pras cavernas. E o Jano vai atrás deles nas cavernas. Ele vai atrás do time Tardes ali. Ele tenta atirar no Steven, ele não consegue. Lembrando que ele ainda tá oscilando, né? Pode ser por isso também. Sim! Então, ele leva uns guardas ali com ele, rola uma perseguição, eles tentam atirar, mas não adianta, eles conseguem escapar pras cavernas. E aí, eles também estão acompanhados com um dos selvagens, que é o Chal. Chal, ok. C-H-A-L, tá? Não é Chal, é Chal. É Chal. Exatamente. Eles dão um remédio pro doutor e ele fala assim, o Steven fala, não, a gente tem que pegar o Jano, não sei o quê, e ele fala, não vai ferir o Jano, deixa o Jano de boa, porque eu acho que nós finalmente conseguimos um aliado pro nosso lado. Bem. E aí, a princípio, o Steven não entende, mas o doutor já sacou. É porque o Steven não tá na situação, né? Ele não viu, né, o processo e tudo mais. E aí, ele fala assim, o que a gente precisa, o doutor falando, gente, o que a gente precisa é o seguinte, qual que é o nosso plano aqui? A gente tem que destruir essa droga desse laboratório. Que aí acaba o processo de sugar as pessoas. Corta o mal pela raiz, né? E ele fala assim, e eu acho que a gente vai ter um aliado interessante do nosso lado, ele fala, né? Então, eu não peguei assim na hora, mas aí depois cai a ficha de que ele tá falando do próprio Jano. Exatamente. E aí, o Jano vai lá
encontra eles e realmente ele... Bom, agora... O bom senso do doutor já tomou conta. Ele fala, não, gente... A essência de doutor tomou conta dele. Não, gente, é verdade. A gente tem mesmo que destruir o laboratório. É como se ele tivesse virado um pseudo-doutor ali. É parecido com o que acontece com o Jackson Lake, né, em Next Doctor. Que o Jackson Lake, ele entra em contato ali com aquele cilindro de memória, que é meio que bate nele, e aí ele começa a achar que é o doutor. Isso. Aqui no caso do Jano, não é que ele comece a achar, mas é como se a força de vontade do doutor subjugasse toda a personalidade dele. Exatamente. E aí ele fica bom. É como se purificasse ele. É tipo quando... Me lembro muitas coisas. Quando o Majin Buu magro absorve o Kaioshin lá, Supremo, deles. Sim. E aí ele fica bonzinho, ele vira o Majin Buu gordo e fica bonzinho. Pode crer. Exato. Dragon Ball, beijo, saudades de Dragon Ball, inclusive, melhor, né? É verdade, só. Agora não tem mais Super, não tem mais... Você tem que ver o filme do Broly ainda. É verdade, ainda não vimos o filme do Broly. Olha, faz tempo que saiu. Né? Muito bem. Ele chega lá na cidade e aí o Jano vira pro Senta e fala, vamos destruir. Aí o Senta fala... Vamos sentar a porrada em todo mundo. Vamos destruir esse laboratório aqui. Aí ele fala assim, não... Ô, meu patrão, como assim? Assim não vai dar, né? Pelo amor de Deus, não rola. E ele fala, olha, Senta, a gente tá destruindo esse laboratório. É difícil. Porque eles são iguais a nós. Olha só. Olha lá. Olha que loucura. Olha que loucura. Essas coisas que a gente tava usando como cobaia não são coisas. São pessoas. Como eu e você. Oh, meu Deus. E aí os guardas não estão nada felizes com isso. Mas eles têm alma? Como nós? Oh my God! Assim? Né? E aí você vê que os guardas não estão comprando essa ideia. Tipo, não, nosso líder ficou louco, a gente tem que assumir. Esse cara é maluco. Ele virou nosso inimigo agora. Louco isso quando é uma sociedade ruim, né? Aí se alguém chega e fala, não, gente, ó, tá errado quem tá fazendo... Não, caralho, tem que continuar ruim, porque senão você quebra o status quo. Isso. E a gente para de estar por cima. Quebra do status quo e a gente perde nossos privilégios. Exato. Entendeu? Quem destrói o laboratório com as próprias mãos? Jano, o doutor, Steven, Dodo, Shao, Thor, que é um dos selvagens, Nanina, que também é uma das selvagens, e o Exors, que rolou um tchutchu dele lá com a Nanina. E aí o coração falou mais alto. Exatamente. Tem poder do amor aqui. O poder do amor. E ele também, todos aí, destroem o laboratório. E quando acaba a treta toda, o Jano, que é o líder dos Elders, e o Shao, que é o líder dos Selvagens, se comprometem a trabalhar em conjunto a partir de agora. Porém... Olha que bonito! Você não pode... É uma utopia mesmo, né? Quer dizer, não é bem utopia, né? Que ainda tava tudo muito quebrado. Sim. Mas eles estavam rumando pra uma coisa mais organizada e boa pros dois lados. Só que... Mais equilibrada. Exatamente. Você não pode confiar cegamente em lados que são bias, né? Tipo, os Elders têm interesses únicos, cada um tem os seus. Tipo, os Elders, eles eram um povo, os Savages eram outros, e por mais que eles se comprometam, é sempre bom ter um terceiro jogador aí que seja meio neutro. Que fazer a mediação. Que esteja vendo de fora a situação. A justiça, pra não favorecer nenhum lado e nenhum outro, exatamente. Ser meio cego na história. E é justamente o Steven nessa história, né? Pois é, porque ele fala assim... Primeiro o Jano fala assim, doutor... Meu querido doutor, você tem que ficar aqui com a gente. Fica aí. Chega aí. Podia ter ficado um pouquinho e depois ir embora, né? E aí o doutor fala assim, não vai dar, meu querido. Tem que viajar, tô com hora. Eu sou o doutor. Tem que conhecer bem Polly, pô. Exatamente. Não que o Hardner estivesse muito feliz com essa história. Mas deixa pra lá, né? E aí ele fala, olha, mas eu sei quem pode ficar. E aí ele fala, Steven, my boy, por que você não fica aí com eles, né? Você pode fazer com que esse planeta comece uma nova vida. E você está pronto para essa tarefa. Sim. É legal, né? Porque a gente vê que todo o arco do Steven... É engraçado que a gente viu na terça-feira o fim da Rose, né? Da Rose, e esse é o fim do Steven. É a semana dos finais de Companion, né? Que triste! O Steven, quando a gente conhece ele lá em The Chase... Você vê que ele era um cara que já não tava na sociedade dele também. Não. Porque ele tava naquela cidade com os Mechos e tudo mais. Isso. E ele não era dali. Não era dali. Ele já tava fora do planeta dele. E a gente sabe que o lance que ele tava nesse outro planeta é porque era um planeta que ia ser colonizado ali, e aí tinham esses robôs que acabaram tomando conta e
estavam protegendo demais o mundo e ele acabava ficando preso lá. Isso. E a gente vê que ele meio que completa essa jornada dele nesse planeta In The Savages, porque ele realmente termina em um lugar, sendo um estrangeiro, ele é de um outro planeta. Ele é de outro planeta e fica em outro planeta. Não sei se é a Terra, a gente não sabe, não parece ser a Terra. Mas, não. Mas enfim, ele tá num lugar diferente do que ele veio pra ajudar a criar uma sociedade mesmo. Que é muito legal, né? É, porque, lembrando, né? Ele lá atrás, ele tava no planeta que eles encontraram ele, lá prisioneiro, porque ele era parte da galera que ia tentar colonizar, organizar esse planeta novo. Isso. E o que ele faz, termina exatamente fazendo isso. Ele tá ali num planeta que já tem pessoas, tudo bem, mas ele vai ajudar a nivelar as coisas pra fazer um lugar justo. Ele vai inaugurar um novo capítulo nessa sociedade que foi subjugada e que agora vão aprender a viver em harmonia. Conviver. E é legal porque esse meio que esse estágio, entre aspas, que ele fez com o doutor, serviu pra isso. Porque ele aprendeu a ser... Não que ele não fosse, mas assim, ele aprendeu a ser justo. Ele já era uma pessoa legal, né? Ele já era bem pronto, só melhorou, eu acho. Ele melhorou com o doutor, porque o doutor, pra ter confiança pra deixar ele, então ele melhorou muito. Nossa, pra caramba. E é muito bonito porque o Shaw, ele fala... Porque ali, né... Imagina, já tá toda uma emoção, né? Porque o doutor já tá falando que você consegue, filho, vai lá. Aí a Dodo já tá emocionada, tá chorando. Aí o líder dos selvagens, que é o Shaw, fala assim: você nos dará uma nova esperança. Olha aí, cara, a nova esperança. A nova esperança, New Hope. Então, olha que bonito. O Steven representa uma nova esperança pra esse mundo que estava dividido e agora vai viver em harmonia. Tipo, é legal pra caramba. É legal ser ele, tipo... É lindo. O fato de eu ver o fim do Steven, assim, como companion fixo, sendo tipo que um pacificador ali, um nivelador das coisas, pra mim é tipo a volta... Ele deu a volta completa do personagem dele. Sim. Ele finalmente está fazendo o que ele estaria fazendo lá atrás. É um arco maravilhoso. Sim. Assim, pro personagem de Steven Taylor. Sim, o arco do personagem. O arco do personagem, desde The Chase até The Savages, é um arcão maravilhoso. Sim. E aí o Jano, ele fala assim pro doutor: por muitos anos nós aguardamos a sua chegada, nós sabíamos que você era sábio, mas não sabíamos que você traria um milagre pra cá. Caraca, que maneiro. Cara, olha que final. Gente, se tivesse esse arco aqui real, oficial, eu teria chorado. Escutar cara, só porque, o que tem. Mas assim... Mas não é uma coisa. Não é a mesma coisa. Aí eles se abraçam e choram e não sei o que, e não sei o que lá. E aí o Steven fica pra trás, aí a Dona tá toda tristinha, ela abraça o doutor, ela fala assim... O doutor tá calejado, já nem sei, ele já nem não, chora ele fica tristinho. Não, eu sei, mas é que já foi tanto, né, cara? E aí a Dodo abraçou o doutor e fala: será que a gente vai ver ele de novo? E aí ele responde: quem sabe, nesse estranho complexo de tempo e espaço, tudo pode acontecer. Do tipo, olha, vai que volta, tem máquina do tempo mesmo? Tudo é possível, né? E assim acaba o arco. Tipo, é muito bonitinho. É muito bacana, é emocionante. A gente tá falando de coisas emocionantes, despedidas emocionantes essa semana, né? É engraçado. É super bacana, gente. Comparando aí com o que a gente teve no Army of Ghosts e Doomsday, né? Que foi a série da Rose, também é um arco bem simples, né? Tipo, tem essa sociedade dividida. Isso. A parte que tá numa boa subjuga que tá pra baixo. Eles sugam ali aí eventualmente um cara suga a inteligência do doutor e tudo mais. Passa a ter raciocínio. É bom, né? E aí a sociedade meio que se nivela porque um companion se sacrifica, entre aspas. Ele fica lá não é bem um sacrifício. Pra ajudar. Mas ele fica lá pra ter certeza que essas coisas não aconteçam novamente. Pois mas digo, não é aquela maluquice tipo, vai pro futuro, volta aí, não sei o quê. Não, tipo, é simples, né? É eles simples, mas não é ruim, né? Eles chegam ao lugar, acontece a ação e ele fica lá. E o doutor vai embora sem ele. Tipo, isso, é um arco sabe? simples também, assim como o Army of Ghosts e você vê que é uma história que não tem alienígenas, né? É uma tirando história... a população toda, né? Então, mas eles são humanoides, né? Não, entendi. Não tem bicho. Não tem bicho, não tem monstro, não tem uma ameaça. São aliens tranquilos porque eles parecem com a gente, né? Então assim, eu particularmente não me incomodo do fato de não ter tido nenhum monstro, nenhum bicho, nenhum alienígena. Mas Dr. Who já provou pra mais nenhum sensorito. Que não precisa ter alien tipo Grey, sabe? Bicho mesmo pra funcionar. Quantos arcos aí não tem que não top? Enemy of the World é um dos melhores arcos que tem na série e é só gente com gente. Não tem bicho. Não tem problema. Inferno até que tem um bicho, mas é mais gente. Eu acho que quando você tem uma máquina do tempo,
Você pode ir pro futuro ou pro passado. Essa é uma sociedade que está no futuro distante. Esse é o papel da máquina do tempo. Acabou, sim. né? Você não precisa ter alienígena em todo o arco. O fato de Doctor Who ser uma série de viagem no tempo, na verdade era só uma gimmick pra justificar um episódio eles estarem no Velho Oeste e o outro eles estarem no futuro longínquo, entendeu? Isso, com certeza. E aí agora... Isso desde sempre. E agora é hora pra gente ir nas curiosidades desse arco. Já é um momento clássico aqui do nosso review da série clássica. Pegou. Muito bem, esse arco foi ao ar entre maio e junho de 1966. Trouxe a saída do Steven, penúltimo arco da Dodo, e o roteiro é de Ian Stewart Black. Tá. Esse episódio teve uma audiência super baixa. Esse é o arco, né? Super baixa. Episódio 1... Todos os episódios, né? 4.8. Episódio 2, 5.6. Subiu um pouquinho. Episódio 3, 5.0. E o último, 4.5. Ele ficou meio na mesma, né? Essa marcha lenta... São números muito baixos. E, segundo especialistas, críticos e enfins da época, né, jornalistas, jornais, revistas, rádio e tudo mais. A Radio Times já existia na época, inclusive. Radio Times existe desde a época do rádio. O lance é o seguinte: Doctor Who já cansou. Eita, rapaz. Doctor Who tá no ar... Olha como tudo é cíclico. Doctor Who tá no ar há 3 anos. Essa série não vai durar mais. Não, tipo assim, essa série já durou demais. Era legal no começo, mas já teve 2 filmes, já deu, né? As histórias não estão mais tão legais assim. Ixi. Esse era o pensamento dessa época. Então, e é muito por isso também que cansou a fórmula. Quando o Hartnell sai, que a gente entra nas histórias já com o Troughton, o pitch da série muda completamente, né? Muda tudo. Vira um sci-fi muito mais pesado. Isso. Fica mais próximo de um Jornada das Estrelas... De um Perdido no Espaço. Ele vai pra uma coisa mais sci-fi zona hard. Sim, e essas coisas mudam principalmente por conta da direção, né? Porque o que acontece é o seguinte, a gente tá vindo de uma era do Tosh e do Wiles, que não gostavam muito de Doctor Who, então, fizeram aquela bagunça. A série entrou nesse vale da galera tá achando um saco, porque o Wiles e o Tosh cagaram. Tipo, eles cavaram um buraco, cagaram e jogaram cal em cima. Então, assim, eles fizeram uma balbúrdia lá na produção. O menino novo entrou agora, tá começando a ajeitar a casa pra voltar a ser como era. O Innes Lloyd entrou. Esse é o primeiro crédito dele real como showrunner, ali, como produtor. Então, a partir daí que ele vai mudar as coisas. E é por isso que entram bem em Polly. Sim. Porque... Era um sopro novo mesmo. Sim, porque até pro próprio Innes Lloyd, a Dodo e o Steven... eram companions que não eram bons pra ele. Porque era companion herdado, né? Veio da outra gestão. Então, assim, eles achavam que eram personagens que não tinham muita possibilidade de evolução, eram fracos, não eram bons o suficiente. Eu não concordo com isso. Eu não concordo nem um pouco com isso. Mas eu entendo o ponto dele, tipo, ele não criou, então... Pra ele mudar esses personagens prontos, talvez ficasse estranho. É melhor eu começar. Dou um final legal pra eles, tiro eles da jogada e faço 2, tipo, canvas em branco. Tipo, tela em branco, eu faço como eu quiser. Eu faço como eu quiser. E eu crio eles do zero, já direcionando pras histórias que eu quero contar. Porque tiveram outras críticas dessa épocazinha aí, que foi a do Tosh e do Wiles e depois a entrada do Innes Lloyd, que a gente falou, inclusive, aqui, né, na semana passada. Eles não querem mais episódio histórico porque as pessoas estão de saco cheio de episódio histórico. O último dessa leva grande foi o Gunfighters mesmo. Entendeu? Assim, tem várias coisas na fórmula de Doctor Who que depois de 3 anos... cansa. Para de funcionar. Então, mas é engraçado. Tem que inovar, né? Então, é ruim a gente ouvir isso, mas a verdade é que isso é uma verdade. Isso acontece. É uma verdade. E Doctor Who só tá no ar até hoje porque ela descobriu como se renovar. E eu não tô nem falando... Isso mesmo. Não tô nem falando em relação a mudar o ator principal. Não, isso é uma consequência dessas renovações, na verdade. Isso é só uma renovação entre tantas que Doctor Who passa. Exato, porque Doctor Who ele se reinventa nesse estilo mesmo. Tipo, ele funciona de acordo com o que o tipo de audiência tá querendo ver. Então, assim, a audiência quer ver mais coisa voltada com histórico, quer ver muitos personagens históricos, eles deram. Não, agora a audiência tá em outra, ela quer mais, tipo,
coisa espacial. De novo, né? Corrida espacial tá batendo aí na porta. Opa! Tem Jornada nas Estrelas, Sim, tem Perdido no Espaço, sim. Tem Terra de Gigantes, tem uma porrada de coisa assim. Vamos dar isso pra galera. Tem É isso que eles acompanhar, querem ver, entendeu? Tem que acompanhar, e aí lógico. deu. Aí depois, galera, então, esse lance de sci-fizão demais, tá caindo um pouco agora, a galera tá meio numa pegada Avengers, James Bond. O que a gente vai fazer agora? Putz, a gente tá com pouco orçamento? Beleza. Entra o terceiro Faz doutor. o doutor ficar James Bond. Aí depois, a galera tá afim de sci-fi de novo. Mete o Tom Baker, entendeu? A série, ela vai na onda do mundo. E é claro que tem que ser assim, né? Porque senão as pessoas perdem de fato o interesse. Sim. Quando você repete demais a mesma fórmula, chega uma hora que ninguém aguenta mais, sabe? Chega uma hora que cansa. Vira como é que é o nome? Vira Supernatural, né? 40 temporadas ninguém aguenta mais. Então, mas é exatamente isso que eles querem 40 evitar. não, 13, né? 14, sei lá, 15, 13, não sei, 14, né? acho que vai acabar na 15, sei lá. Igor Anatomy, que agora foi renovada, vai ter 16, 17. Mas Grey's Anatomy a galera não cansa, né? Nossa Senhora. Eu não sei como é que eu não consigo ver série de hospital. Eu também não. A única série com doutor que eu consigo ver esse tempo todo é Dr. Who. E outra coisa, né, que ocasionou também a saída aí do gente, Peter Purves, né, sim. que é o Steven Taylor, também tem a ver com isso. Porque ele viu que o personagem dele estava sendo subaproveitado, então quando os caras viraram pra ele, né, e falaram assim, você vai sair, ele nem ficou tão mal, porque quem contratou ele foi a Verity Lambert. Lá atrás. Então, ele passou por toda essa cagada de Tosh and Wiles. Também que o Tosh and Wiles duraram um pouco, né? Tem isso também. Então, mas ficaram um tempo. Mas o tempo que eles ficaram cagaram bastante. Não, toda a era do Steven Taylor foi sob eles. Tirando agora no finalzinho que foi o Innes Lloyd. Então, pra ele já não fazia mais sentido. Sim. Ele também tava sentindo que o personagem dele não ia pra nenhum lugar. Eu acho particularmente que foi um arco bacana, mas, também chegou uma hora, o que a gente vai fazer, né? O Peter Purves, ele é um ator que ele veste muita camisa da série. A maioria dos atores de Doctor Who tem essa pegada. Ele é um em especial a galera da clássica, né? Na moderna você vê que tem muita gente que faz assim, foi um trabalho que eu fiz, é bacana, mas ele não vive isso, né? E o Peter Purves é um cara que ele vestiu muito a camisa. Então, assim, ele saiu, mas ele sempre defendeu muito a série. Você vê que até hoje ele tá envolvido, ele tava aí ajudando a recriar o... Sim, audiobook, audiodrama, né? A gente tem aí na parte de Companion Chronicles, em as histórias que tem ele faz a voz do Hartnell também. Do próprio Hartnell, ele é super envolvido. Não, e você vê que ele tava envolvido na empreitada de recriar o Mission to the Unknown, aí com a galera da faculdade e tudo mais. Muito bacana! Então, assim, você vê que ele saiu de Doctor Who, mas Doctor Who não saiu dele. E ele tá sempre nos eventos também. Exato. Ele adora. Não, ele assim, adora. não é como se ele, o cara saiu tretado. Não! Porque tem ator que sai com rusga, tipo, a gente vê a própria a Vicky, ela sai meio desgostosa, né? A Maureen O'Brien não saiu nos melhores termos. Exato. Ele não, ele saiu numa boa porque, meu personagem já tá sendo de qualquer jeito, tudo bem, eu paro, não tem problema. É mais ou menos. Mas ele continuou gostando da série. Sim, ele continua engajado aí com a série, então, bacana, né? Sim. Muito bem. O título desse arco ia ser, prepare-se, The White Savages. Olha aí. E, como eu falei, um ator que faz o Jano é o Frederick Jaeger. Olha só. Que belo nome. Olha só. Ele fez esse laboratório aí, né, com o Hartnell, então foi bem legal. Nossa, The White Savages pegar meio mal, né, cara? Eu vou além, tá? Eu vou além. A raça avançada ia ter... Olha a ideia. Os atores... Todos iam fazer blackface. Nossa, isso ia pegar muito mal, bicho. Que é uma parábola sobre o apartheid na África do Sul. Gente, não. Não precisa disso, né? Você pode fazer uma parábola sobre o apartheid sem fazer isso. Não, mas ainda bem que eles não fizeram. Sim. Muito bem, o Peter Purves, né, como a gente falou aí, saiu em bons termos, tudo bem, tudo certo, tudo beleza. Esse roteiro já foi escrito com a saída do Steven em mente. Ai, que bom que tudo não certinho, teve treta. Não teve treta. Graças a Deus. Não teve treta. Não aguento mais. Em 26 de abril de 66, eles anunciaram no Daily Mail lá, a BBC anunciou direitinho, Steven e Dodo vão sair. Não juntos, mas vão sair próximos. Estão saindo de Doctor Who, vai vir gente nova, preparem-se. Vai vir dois de uma vez, inclusive, né? 2 de uma vez. Vai ser uma pegada meio E aí Bárbara, né? Ben e Polly entram juntos. Isso. 3 de junho foi o último dia de filmagens do Peter Purves. E ele ficou 1 ano sem conseguir trabalho. Por causa daquela história que a gente já contou em outro podcast aqui, que ele ficou com o prop do Celestial Toymaker, né?
O próprio Amaldiçoado. O jogo lá, o jogo lá do Tri, não sei o quê. Trilogic, o jogo Trilogic. Aí, cara, tinha um Juju ruim nesse jogo, cara. Que ele manteve aquele troço em casa. Enquanto ele tinha o jogo, a vida dele era tipo cabeça de burro, saca? Era tipo, o meu avô contava muito isso, que enterraram uma cabeça de burro embaixo da cara dele. Ixi. E por isso que a vida dele ia pra frente. E aí ele mudou porque tinha medo da cabeça de burro. Tá certo. Mas o jogo Trilogic era a cabeça de burro na vida. Ele jogou fora o jogo. Na hora que ele jogou fora, o telefone dele tocou. E ele falaram assim... Isso é verdade, é real, oficial, é sério. Ele sempre fala isso nas A gente não sabe se o jogo era amaldiçoado de verdade. Não, pode ser uma coincidência. Mas aparentemente era. E aí chamaram ele, porque o lance é o seguinte, o Peter Purves, ele tava querendo sair da atuação e virar apresentador. Uma coisa meio Bradley Walsh. Sim. Só que o contrário, né? O Bradley ele era de esporte, ele virou apresentador e aí ele também é cantor, ele também é ator. Ele é tudo, né? Ele é maravilhoso. E aí chamaram ele pra fazer Blue Peter. Então, ele é o Peter Purves e ele fazia o Blue Peter. Que maravilhoso. É muito maneiro, né? E assim, ele ficou um tempão, ele ficou mais de 10 anos fazendo o Blue Peter, que é um programa de criança. Até hoje ele ainda é lembrado pelo Blue Peter, inclusive. Sim. E tipo, ele adorava ser apresentador. Mais do que ser ator. Ele prefere ser apresentador, entendeu? Ele, o Peter Purves, ele era um baita galanzão nessa época. Ele era lindo, gente. Não, ele é tipo, queixo quadrado, ele cabelinho. Era um pão. Ele era um pão. E aí ele apresentava um programa pra criança. Tipo, é engraçado porque aqui no Brasil a gente tinha, sei lá, Mara Maravilha, Xuxa... mais pra frente Eliana Angélica e tudo mais. E a gente tinha, tipo, o Sérgio Malandro, que era, tipo, louco, maluco, cheirado. Faustão é bem pra criança, né? E os Trapalhões. Seria mas o Peter Sérgio Purves Malandro, vai. É tipo a gente ter... Qual é o nome daquele menino que cozinha, que todo mundo gosta? Rodrigo Hilbert. É como se tivesse o Rodrigo Hilbert apresentando o programa de criança. É muito estranho. O Hilbert, ele parou de atuar, agora ele só faz programa de culinária no GNT. Sim, amor, mas é um programa pra adultos. E o Peter Pan faz um programa pra crianças. É a diferença. É porque ter um dos caras mais bonitos da televisão apresentando pro público de criancinha, cara. É muito estranho. Ele era bem bonitão, bem charmosão. E até hoje, velho... Ele é um velho bonito. E é muito simpático. Ele é um querido. Sim, ele é um queridíssimo. Homem geralmente vai ficando mais ajeitado, né? A gente tem exemplo tipo o Harnell, né? Não, é diferente, né? Mas, por exemplo, tipo, Sean Connery novo era feião. E ele foi ficando mais velho, ficou charmoso. Nossa, o Sean Connery novo era um desastre. Muito bem, vamos falar também um pouquinho aí do que aconteceu com o Steven Taylor depois, né, em Universo Expandido. Vou passar por cima, tá, gente? Sim, claro. Tem várias coisas que aconteceram. Mas o que a gente sabe é que ele ficou nesse planeta. Sim. Ele se tornou regulador. O rei. O rei. O rei do planeta. E ele teve 3 filhas. Meu rei. A mais jovem se chamava Dodo e era a favorita dele. Então, olha que bonitinho. Isso a gente sabe aí porque lembra lá quando a Dodo entra, que a Dodo ela é contemporânea, mas o arco que ela entra é no passado. E a gente conhece uma Chaplet no passado. A Annette. Exatamente. Que teve um chururu com o Steven. Olha lá. E aí a gente conhece a Dodo, que era do futuro. E ficava meio subentendido que ele poderia ser o pai da Dodo. Mas isso nunca foi... Assim, não é. Ele não é o pai da Dodo. Não. Mas isso era uma coisa que era a pulguinha que ficava atrás da orelha dos fãs na época. E aí a Big Finish, anos depois... cria isso e dá aí a filha dele sendo o Dodo também. Se chamando do Dodo, que é bem bonitinho. Tudo isso tá no áudio The War to End All Wars, a guerra para acabar com todas as guerras. E aí o lance é o seguinte, ele tinha mais 2 filhas, né? Só que essas 2 filhas se viraram contra ele. Olha aí. Tipo isso. A Dodo foi assassinada e essas 2 filhas dele tomaram o reino e ele tinha Sempre tem um filho merdeiro, uma né? neta chamada Cida, com S. Tá. E ele tá contando essa história pra ela. Tipo, que ele teve que abdicar do trono para as 2 filhas dele entrarem no trono. Olha aí. E depois que a Dodo morreu, pra ele perdeu todo o sentido. Vou ser sincero, eu nunca ouvi esse áudio, parece bacana. Então, eu só li a descrição, parece muito legal. Sim. Muito legal mesmo. Ele desiste do trono para que as pessoas possam governar a si mesmas. E legal. As filhas dele. Pra que monarquia, né? Pra
pra quem, né? Ele se exila nas montanhas. Caraca, ele vira Beato Salu? É, tipo isso. É Obi-Wan Kenobi, cara. Bem Kenobi. Caraca, Beato Salu. Obi-Wan do Salu. E ele conta pra essa neta dele sobre as viagens com o doutor. Então ele conta todas as aventuras. Que ele viu os Daleks. Ah, que legal. Tipo, sabe? Que ele foi pro passado, que ele foi pro futuro, que não sei o que não sei o que lá. E a neta pergunta, pô, por que você abandonou o trono, né? E ele explica que ele teve uma experiência, que ele acha que as pessoas devem governar a si mesmas e por isso que ele abdicou. Então, sim, assim, é bem bacana. Que reizão dele, que reizão, hein? Não, aconteceram coisas ruins, né, também. As duas filhas dele se viraram contra ele. Mas eu digo assim, eu sou rei, eu poderia muito bem me manter rei. Isso. Mas não, tipo, eu abdico porque não é certo. E tudo bem e dane-se, né? Então é bacana, é legal ver o futuro do personagem no universo expandido. O universo expandido, ele serve muito pra isso também, né? Pra gente conhecer, ver o que acontece depois que a galera sai da tarde, né? Isso, exatamente. E é isso sobre The Savages. Sim, mais um arco pra conta de que pena que não tem. Pois é. BBC e o Head on Job, como sempre, a gente sempre gosta de falar. Pois é, e a gente tá quase acabando, né? War Machines vai ser o próximo e já é o final da 3ª temporada. Sim, e aí, meus amigos, na 4ª temporada tem só mais 2 arquinhos ali com o nosso querido amigo Bill Hartnell. Eu nem acredito que ele vai sair, ou seja, tô muito chateada. Se a gente faz um arco por semana, vamos pensar aqui, ó, hoje é 17, se você tá vendo aí no dia que sair. Então, 17, a gente tá revisando The Savages. Dia 24, a gente vai estar revisando The War Machines. Dia 31, a gente vai estar revisando The Smugglers. E dia 7 de junho, ou seja, o primeiro podcast de junho da série clássica de junho, vai ser o último arco do Hartnell. Porque dia 14 já é Patrick Troughton já. Ah, que triste! Aí tá muito próximo, cara. Tá próximo. Tá muito próximo. O fim está próximo. O fim está próximo e um novo começo também está próximo. Com certeza, né? Porque teremos novos companions, já entrando aí semana que vem. Sim. Um doutor completamente novinho em folha, né? Já chegando já no mês de junho. Exatamente. Aí. Caraca. Eu gosto do Troughton, mas, pô, vou sentir uma saudade. O momento de virar, assim, de sair de um topo pro outro, sempre é meio traumático, por mais que o próximo seja muito legal. Pô, nem fala. Tô chateadíssima. Mas calma que ainda falta aí umas 3 semanas. A gente tem 3 semanas de Hartnell ainda. Pode ficar tranquila. Aproveite que estamos nessa pegada de despedida aí. Se despeça de Steven dando a sua nota de Hartnell a Whittaker para The Savages. Cara, vou dar um Matt Smith pra esse arco. Olha aí, bom. Mesmo sendo recon, hein? Olha aí. Porque, gente, eu adorei. A temática, né? É engraçado porque é um arco que a gente não ouve falar muito. Aí é um arco que quando você vai pesquisar, as pessoas detestam. Porque, tipo, não viu, ai, né? porque a audiência foi baixa. Ai, porque não tem alienígena. Gente, porque foi fraco. Porque ninguém lembra. Esquece a audiência, sério. Gente, mas quando você olha pra história, é uma puta história legal, uma puta história bacana. Usa uma nota alta. Mas é bacana, é um episódio bacana. É um episódio super legal. O tema que continua atual até hoje, Sim. E acho que sempre será, porque essa é a história da humanidade, Foi o né? que a gente falou, sempre vai ser. Desde antes de Cristo até depois, até só Deus sabe quando acabar o mundo, né? Então, assim, é muito bacana. E outra coisa, eu amei a despedida do Steven. Tipo, você vê que é um personagem um personagem super querido e um personagem que o doutor reconhece a importância e o valor dele. Porque ele dá um puta voto de confiança ali, ele fala, não, você tem todas as condições de liderar esses caras. Sim, toma conta deles pra mim, né? É basicamente isso. Você é meu representante aqui, tipo, você não fará nada do que eu não faria, sabe? E esse voto de confiança é muito bonitinho. Eu gosto muito da relação do Steven e da Dodo, porque é quase como se fossem irmãos. Ele nomeia uma das filhas dele Dodo, né? Não é à toa. Existe um carinho muito forte entre esses personagens, sabe? Então, assim, é muito bonitinho. Eu acho que às vezes a série clássica parece que não permite esses momentos, mas permite. Não, e esse foi um desses momentos, como não sabe? Permitindo. Nossa. A série clássica é cheia de despedida emocionante, super cara. Emocionante, sabe? É que às vezes eu sinto que as pessoas às vezes acham que essas coisas só acontecem na série moderna. Não, eu vou repetir. Gente, a despedida de Companion mais emocionante da história de Doctor Who, tem muita gente que bota aqui a da Dona, é a da Jo, cara. Isso é lá nos anos 70. Sim, é muito bonitinha da Jo. E eu achei muito bonitinha a despedida do Steven também, então, por isso,
Essa é a minha nota e eu quero saber, Fred Pavão, a sua nota pra The Savages. A minha é um pouquinho mais baixa, mas não é nada de agressivo assim, eu dou um David Tennant. Eu dou aí um Boa, 10 pra The Savages. boa. Eu acredito que se tivesse o arco, como sempre, ela seria um pouco maior. Mas é aquilo, eu gosto, é um tema legal, assim. De novo, lembra? Me evocou várias histórias que eu já tinha lido e visto quando a gente foi revisando. Cara. É meio universal, né? Sim, eu acho um tema bacana esse de tratar de essas disparidades sociais dentro de um contexto de sci-fi ou de fantasia. Tipo, é muito bacana. Aproveite o ambiente que você tá, fantasioso que você tá, pra trazer, tipo, botar luz em um assunto, sabe? Isso, é muito bacana, legal. Trazer isso à consciência. Sim, mesmo, e concordo com você aí que é uma saída justa pro Steven, é uma saída bacana pro personagem tão legal. Em especial pelo que eu falei, que ele faz a volta completa, né? A gente encontra ele num lugar em que ele tava ali pra ajudar a tomar conta do lugar. E quando ele sai, ele fica num outro lugar pra tomar conta desse lugar. Olha que legal, né? Muito legal. O que faz a nossa média de hoje terminar com uma mãozinha. 10,5 de 13. Tá ótimo. Super bacana pra um arco que, se para pensar, a gente nem conseguiu ver porque ele não tem. Pois então 10,5 é quase um 13 pra ele, né? Já é um grande elogio. Já é um grande elogio, exatamente. Né? E seguindo aí a nossa tradição de pedir pra você a opinião de vocês, que tem vindo bastante coisa da série clássica aí. O pessoal tá curtindo, o pessoal tá né? assistindo tá e tá ouvindo. Sim, quem eles estão ouvindo, a gente sempre sabe quem tem um jornalista, mas a gente sabe que algumas pessoas ficam naquela de comentar e tal, mas tá vindo bastante feedback aí dos reviews da série clássica, a galera tá assistindo, tá comentando com a gente. Então, se você aí tinha Steven Taylor em alta conta, enquanto um dos seus companheiros favoritos, e teve que se despedir dele agora de uma forma meio capenga, porque a gente não vê direito em The Savages, manda aquele e-mail pra gente, conversa com a gente, diz o que você achou do arco e dá a sua nota também. Para isso, você precisa do nosso e-mail, que a gente sempre repete, mas é sempre bom, caso vai que você é novo aqui. Então, Thaís, por favor, qual o e-mail do Dr. Who Brasil? podcast@drwhobrasil.com.br. As nossas outras redes sociais, Facebook, Instagram, o pássaro Twitter que vem aí voando, ele sai da parte ali que tem os Savages, vai pra parte que tem os Elders. Quais são as nossas redes sociais, como as pessoas acham a gente por aí na internet? @Dr. Who Brasil. Todas as redes sociais, Dr. Who Brasil. Tudo você junto. Procura lá, exatamente, você procura lá, somos nós. A gente tá sempre postando ali no Twitter, a gente sempre troca uma ideia com vocês. E no Instagram, se você não segue ainda, segue lá porque a gente tá quase batendo 10 mil. A gente quer desbloquear aí a função de swipe para facilitar a comunicação com vocês. Com certeza. Outra coisa que é bacana de vocês fazerem, caso você seja novo aqui, vai que você chegou pelo Spotify, que é essa plataforma nova aí, que a gente tá ganhando muito ouvinte pelo Spotify. Pra caramba. Então, assim, se você é pelo Spotify, a gente sempre fala aí pra você compartilhar o nosso podcast, porque o seu compartilhamento é importante. Isso vale também pra você que não escuta pelo Spotify, escuta por qualquer um dos seus agregadores. Tenha aí certeza que você tá sendo nosso assinante, você tá seguindo nosso feed tanto pelo RCS quanto pelo iTunes ou pelo Google Podcast, mas sempre compartilhe, porque é assim que o nosso podcast cresce, assim que a gente vai fazendo mais amigos online aí e vai espalhando mais a palavra de Doctor Who por todo o cosmos, certo? Exatamente! Mais uma Podcast Friday, mais um review da série clássica. Terça-feira a gente tá de volta aí com outro tema que não é bem série clássica, pode ser Torture ou série moderna, ou qualquer outro tema. Como sempre, muito obrigado por estarem aqui revisando mais esse arco super bacana com a gente. Até o nosso próximo podcast. Aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Wanderson Teixeira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Mariana de França Figueiredo, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz e Cássio Raim Félix. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.